Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Antítese. Meu nome é Pedro e nós estamos lá no Instagram também, onde nós começamos o nosso trabalho, nosso projeto. Nós estamos aqui no YouTube com conteúdos um pouco mais compridos, mais longos, para a gente poder conversar um pouco mais. Bom, e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer algo que a gente nunca fez antes e a gente quer começar a postar mais conteúdos dessa forma, são resenhas de livros. Tem muitos livros que a gente recomenda aqui no Antítese, né? Principalmente lá no Instagram, e a galera pergunta, pede indicações, pede, né, ajuda com relação aos livros que a gente está lendo. E eu quero começar a recomendar mais livros aqui e fazer algumas resenhas, contando um pouquinho de como tem sido algumas das leituras que nós temos feito, de quais são os livros que talvez, para você que está nessa área de teologia, principalmente na área de apologética e sexualidade, qual livro talvez seja bom para você começar a ler e entrar mais nesse conteúdo. O primeiro vídeo que a gente vai fazer nesse sentido aí de resenha é desse livro aqui, chamado Se Deus Existe, Por que Existem Ateus? Se Deus Existe, Por que Existem Ateus? Do Sproul, R.C. Sproul, né? Pastor presbiteriano, já falecido, que morreu no ano de 2017. Esse livro é incrível. Eu comecei a ler e eu confesso que no início eu fiquei até um pouco, assim, em choque, assim, não em choque no sentido de que eu não estava entendendo para onde ele queria ir. Assim, eu estava meio que lendo a força ali, falando, será que vai ficar melhor? Eu acho que vai ficar melhor. E no final do primeiro capítulo eu já fui muito surpreendido. Né? A gente tem aí, são 8 capítulos que nós temos desse livro, e basicamente o que o Sproul vai abordar nesse livro aqui, ele vai trazer as principais críticas de visões, de cosmovisões contrárias ao cristianismo, né, ateias. E quais são as principais críticas que as pessoas têm com relação ao cristianismo? Questões, inclusive, profundas do porquê o cristianismo existe, né, na visão dos ateus. E assim, eu acho interessante porque ele começa abordando no primeiro capítulo, o título do primeiro capítulo é O Grande Debate. Ele introduz as principais religiões e dentro das principais religiões ele pega as principais visões religiosas e por que elas são contrárias umas às outras. E de como, se nós tivermos uma visão que é a visão verdadeira, todas as outras são excluídas, né? Todas as outras, então, se tornam impossíveis de serem verdadeiras, né? Basicamente, o que ele vai falar é que não tem como você relativizar essa ideia de questão religiosa. Eu achei interessante também porque ele, dentro das críticas de visões de mundo que ele traz, ele vai também trazer a ideia de uma visão de um ateísmo prático. Então, por que o ateísmo está funcionando dentro das academias, das universidades, das escolas, dentro do campo científico? Ele vai abordar isso. Ele vai também abordar a visão de um ateísmo moderno. O que é um ateísmo moderno? Ele traz aqui que eu achei muito interessante. É aquele ateu moderno que, na verdade, ele tem uma crença religiosa, mas ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se ele não tivesse que prestar conta para Deus. Independente da sua visão religiosa, independente se é cristão ou não é cristão, ele vive como se Deus não se importasse com a maneira que ele vive. E eu achei bem interessante esse primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele fala sobre uma tensão de discordância. E ele vai abordar principalmente a visão de conforto, significado e sentido. Ele vai trazer as partes mais práticas de uma cosmovisão e de quais são os pontos principais onde existe uma certa discordância, mas na vida normal, na vida cotidiana da pessoa. Não simplesmente de maneira teórica, porque muitos dos argumentos ateus, e muitos argumentos, inclusive, quando a gente vai debater cristianismo e ateísmo, a gente pensa em visões muito filosóficas, questões complexas, mas nesse capítulo específico ele vai abordar de maneira mais prática o cotidiano, a vida natural da pessoa e também de como a vida natural, a vida prática, ela também se encaixa dentro da lei da não contradição, né? Da lei de que você não pode contrariar um pensamento que você tem natural com o estilo de vida que você vive. No terceiro capítulo desse livro, o título do terceiro capítulo é A Psicologia do Ateísmo. E esse capítulo específico já é um capítulo mais profundo, um pouco mais complexo, né? Uma análise um pouco maior. E ele vai trazer os preconceitos psicológicos de uma pessoa que pode distorcer na sua visão de mundo, tanto religiosa quanto ateia. E ele traz o pensamento do Blaise Pascal, lá, aquele filósofo matemático, Blaise Pascal, dizendo que o homem, o ser humano, ele é um paradoxo. Ao mesmo tempo, né, ele até coloca essa citação: o homem ele se encontra suspenso entre os polos do infinito e do nada, tendo o corpo de uma besta e a mente de um anjo. E por que ele fala isso? Porque a mentalidade do homem
é de pensar coisas incríveis. Ele pode raciocinar, ele pode desejar ser muitas coisas, mas ele fica limitado ao seu próprio corpo natural, que não consegue viver aquilo que ele imagina. E ele fala isso porque isso vai servir, inclusive, de base, de fundamento, para outros pensadores. Porque Blaise Pascal, como cristão, ele critica, dizendo que nós, como seres humanos, nós somos caídos. E a nossa mente deseja muitas coisas, mas muitas vezes nós não conseguimos. Mas aí ele pega essa base e traz a análise de alguns ateus muito conhecidos. Ele fala sobre Freud, fala sobre Karl Marx, fala sobre Nietzsche, Bertrand Russell, lá ele também cita. Ele cita vários pensadores, traz os seus pensamentos, as suas críticas à religião, e depois ele responde a esses caras, inclusive com as partes positivas desses pensadores, desses filósofos, e também as partes que não são tão positivas. No quarto capítulo, ele vai para a sociologia do ateísmo, e enquanto no terceiro capítulo ele traz pessoas que analisam mais a psique humana, no quarto capítulo ele vai falar sobre a visão social do homem, né? E daí ele pega principalmente os pensadores atuais que são militantes ao ateísmo, como Richard Dawkins, Sam Harris, o Christopher Hitchens, né? E outros pensadores que vão criticar o cristianismo e a visão teísta com base numa visão social, dizendo que a religião faz muito mais mal ao mundo do que bem. Então, enquanto, por exemplo, nos ateus do passado, não todos, né, mas alguns deles, diziam que a religião, de alguma forma, era boa para o mundo, porque ela, de alguma forma, fazia com que o homem vivesse melhor, com algum nível de moralidade, para esses novos ateus, eles tentam argumentar que é possível você viver algum nível de moralidade sem Deus. Enquanto Nietzsche, por exemplo, vai ser contrário a esse tipo de pensamento, até mesmo Freud também vai ser contrário a esse tipo de pensamento. Essa nova visão ateísta, que vai para uma visão social, vai criticar o cristianismo e a visão teísta dessa forma. E ele vai responder esse argumento. No quinto capítulo, ele vai, depois de analisar todos esses pensadores que a gente citou no capítulo 4 e no capítulo 3, ele vai para um capítulo que chama-se Fugindo da Ira de Deus, onde ele analisa Romanos capítulo 1, né? Ele fala sobre, ele inclusive usa o versículo lá que cita a ira de Deus. Ele faz uma análise de como o homem está sempre em uma constante fuga dessa ira de Deus. Ele sabe que ele está lutando contra a vontade de Deus, ele sabe que ele precisa prestar conta a Deus, mas mesmo assim ele foge dessa ira vivendo da maneira que ele quer. E daí ele faz uma conexão com o capítulo 6, inclusive são 2 capítulos um pouco mais curtos, onde ele traz, o título do capítulo 6 é o trauma da santidade. Então, em conexão a essa visão do homem fugir da ira de Deus, ele também tem um trauma de santidade, quer dizer, ele sabe que existe um nível moral que Deus, e ele sabe que Deus, porque o homem, de maneira geral, ele sabe que Deus existe, é a crítica que o Sproul vai fazer, né? O homem sabe que Deus existe, ele sabe que ele precisa viver algum nível de moralidade, ele sabe que ele precisa viver algum nível de excelência moral, e ele sabe também que Cristo, quando ele olha para Cristo e olha para aquilo que Cristo fez, viveu, e ele olha para a própria palavra de Deus, ele percebe uma excelência moral em Cristo Jesus. E ele sabe que ele não consegue ver esse nível de excelência. Então ele tem dentro dele um trauma de santidade, um trauma de prestação de conta, um ateísmo militante que deseja lutar contra a vontade de Deus. Por quê? Porque deseja viver de acordo com as suas vontades, desejos, prazeres, né, e emoções. E ele, inclusive, se você for pensar, é por isso que as ideologias se baseiam tanto nessa mesma visão aí de mundo que ele traz. E é muito interessante. No capítulo 7, então, o capítulo é o medo da nudez, e ele vai analisar, principalmente lá em Gênesis, né, o início aí dos 3 capítulos que fala sobre a queda do homem, capítulo 3, e de como o homem estava nu, e de como depois do pecado, a nudez do homem, ele tentou se cobrir de maneira autônoma, tentando cobrir a sua nudez com a sua própria força. E daí ele vai fazer uma conexão ao pensamento ateu, de que também é uma forma ele sabe que ele está nu, ele sabe que ele está vulnerável, ele sabe que ele é frágil, que ele é fraco, mas de alguma forma ele tenta, de maneira racional e inteligente, cobrir a sua nudez, cobrir as suas falhas, né, e as suas fraquezas. E ele vai argumentar sobre isso, que também é interessante. E daí ele finaliza no capítulo 8, que também foi o título, inclusive, de um vídeo que nós postamos há um tempo atrás e tá lá nas referências, né?
O título do último capítulo é A Busca por Autonomia. Ele vai falar sobre como o homem ele busca esse lugar de ser autônomo, de ter a sua própria vida, de ter a sua independência, de desejar as suas próprias vontades, de entronizar o seu próprio pensamento e de que ao longo de toda a história o homem sempre fez isso. O homem sempre buscou autonomia. Desde o Éden, que foi citado no capítulo 7, até os dias de hoje, o homem está à procura em uma busca incansável por autonomia, independência e um desejo de se entronizar. E eu achei muito forte esse livro porque ele não é um livro convencional. Ele não vai, por exemplo, trazer métodos de apologética, ele não vai falar sobre o que é apologética, barreiras culturais. Ele vai trazer principalmente críticas sociais, críticas da psique humana, críticas políticas, econômicas, inclusive de pensadores que também e que vinculam o cristianismo a isso, e vai responder, né, inclusive trazendo pensamentos positivos que esses caras trouxeram, analisando de maneira muito neutra, muito coerente, quer dizer, o que esses caras falaram e que faz muito sentido. Então é um livro que eu recomendo demais. O título é esse: Se Deus existe, por que existem ateus? E o subtítulo é A Descrença e a Fuga de Deus. Sproul, se você conhece um pouco mais dele, é um autor fantástico. Ele tem livro de teologia sistemática, ele tem livro de introdução à filosofia, ele tem livro até a parte de história do cristianismo, ele tem alguns nessa temática. Ele é muito completo, é um autor que dá para confiar muito, vale muito a pena. Eu recomendo esse livro. Talvez você que está sendo introduzido nessa questão de apologética, talvez não seja o melhor livro, talvez eu vou postar outros livros aqui que são mais introdutórios. Esse aqui talvez seja para um cara que está mais já habituado com teologia, filosofia. Daí vai ser um livro bem legal e bem gostoso de ler, porque é curto, tem 220 páginas, mais ou menos isso aqui. Não tem nem 200 páginas, perdão, tem 190 páginas. Então tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vai te abençoar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode comprar pelo link da Amazon. Se você comprar pelo link aqui do nosso canal, você vai estar abençoando o nosso ministério também. Então você pode conferir lá. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Bom, é isso aí. Se você foi edificado com esse conteúdo, peço mais uma vez que você se inscreva no canal, né? Ative as notificações para você receber todos os nossos vídeos, tudo aquilo que a gente está postando. Continua aqui com a gente, que nós vamos tentar postar sempre vídeos semanais aqui para edificar a sua vida. E nós nos vemos no próximo vídeo. E é isso aí, Deus abençoe. Valeu!